Axé, pessoal, hoje vou tirar a guia porque eu não venho como um religioso, não. Hoje eu venho como uma pessoa como qualquer outra. Hoje eu não venho como um bandista, como dirigente espiritual, pai de santo, não. Hoje eu venho como uma pessoa que não tem religião para poder falar um pouco para vocês sobre uma questão importantíssima. Primeiramente eu quero que vocês já comecem a acompanhar esse vídeo aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Já dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Essa estátua, ela é a maior estátua do diabo no mundo, certo? Vocês estão percebendo a guerra espiritual que estamos enfrentando? É o mal querendo avançar. Então, gente, como podemos ficar calados sobre o que está acontecendo no Ceará? Sabendo que um espírito que destrói e que mata está sendo reverenciado aqui no nosso estado. Eu, Abreu Júnior, sempre estarei defendendo os valores cristãos e também a fé do povo cearense. Em meio a tanta desgraça, eu finalizo dizendo, o Ceará não precisa do diabo. O Ceará precisa de Jesus Cristo. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão aflitas, mas a gente precisa ver os meios técnicos para que a gente possa, tecnicamente, não intolerância religiosa, resolver essa situação. Tá, vocês perceberam aí o seguinte, né? Foi feita uma estátua, tá? No Ceará, foi uma moça, né, que se denomina Rainha das Trevas. Se eu não me engano, ela é quimbandeira, satanista, alguma coisa assim. E ela fez uma estátua na propriedade dela, se eu não me engano, de Beelzebub ou Baphomet. Nem é o diabo, tá? Mas enfim. E o que a gente está vendo muito nas redes sociais são os evangélicos, os cristãos, os crentes, falando mil e uma coisas sobre a estátua que ela construiu na casa dela, na propriedade dela. Primeiramente, a gente tem que compreender que o Brasil é um país laico. Isso quer dizer que qualquer um pode cultuar ou ter a crença que bem entender. E uma coisa até interessante, né? Eu vejo muitos cristãos falando aí mil e uma coisas. Mas está errado cultuar o diabo, está errado isso, aquilo, outro, ou está errado cultuar as entidades, ou Beelzebub, ou Baphomet, ou Astarote, está tudo errado. Primeiramente, aqui é um estado, né? Nós moramos no Brasil que é laico, então eu tenho a liberdade para cultuar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, e ninguém pode interferir na minha crença. E por que a gente está vendo os evangélicos, os cristãos, querendo interferir no culto de uma pessoa, na crença de uma pessoa, dizendo que isso está errado, que isso é errado ou ruim? Primeiramente, a gente não pode simplesmente querer utilizar da minha fé, da minha crença, para dizer que a sua está errada. Como que eu vou falar que você cultuar Cristo está errado? Eu não cultuo Cristo, eu não cultuo Jesus Cristo. Então, eu posso muito bem virar para você e dizer que você está cultuando errado, você está cultuando o mal, você está cultuando o demônio, porque eu não cultuo Cristo. E se eu poderia dizer mais ainda, e se eu fosse hinduísta? E se eu cultuasse a deusa Shiva? Se eu fosse da Índia e cultuasse a deusa Shiva, no caso, esse culto à deusa Shiva para mim está correto. É o certo para mim. Então, para você que cultua Cristo, tá errado? Ou seja, você que é cristão, você está cultuando o mal. Sabe por quê? Porque você não cultua Shiva. Então, se eu cultuo deuses indianos, você que cultua Jesus Cristo, que é um deus europeu, você está errado. Você está cultuando o mal e vai sofrer no inferno. Porque você está fazendo um culto no qual não é correto para mim. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não tem como eu simplesmente dizer que você está errado porque eu cultuo algo que você não cultua. E uma coisa até importante que a gente tem que ressaltar. Não tem como eu querer colocar minha crença naquilo que você faz. Buscar justificativas. Vamos para mais um vídeo aqui para vocês analisarem a situação. Prestem bem atenção, olha aí. Uma estátua de 11 metros referente ao diabo foi inaugurada aqui no Ceará. Infelizmente, é verdade, pessoal. Mesmo com tantas desgraças acontecendo no nosso estado, ainda aparece um indivíduo que se denomina Mãe Rainha das Trevas para fazer o nosso estado até mais um recorde ruim, ter o maior monumento ao diabo do mundo. Eu gostaria de dizer para esse cidadão que nós vamos orar por ele. Afinal, uma estátua de 11 metros não se compara com a grandeza do Deus que criou todo o universo, cujos céus são seu trono e a terra é a estrada dos seus pés. Pois é, o nosso Deus não cabe numa estátua. Por isso, enquanto alguns escolhem exaltar as trevas... Aqui a gente vê alguns cristãos falando coisas que, ao meu ver, passa de intolerância religiosa. Os cristãos, em sua maioria, são pessoas, querendo ou não, violentas.
Não estou dizendo que todos, não estou generalizando, mas muitos dos cristãos são pessoas que não aceitam a fé do outro indivíduo. Consequentemente, eles acabam falando, profanando coisas contra a religião dos outros, sem buscar entender e compreender, simplesmente agindo pelaquilo que eles acreditam. Se você é cristão, se você é católico, crente, evangélico, por que você simplesmente não cultue a sua fé, a sua religião e deixa a religião dos outros? Aquele que cultua o diabo, Lúcifer, Beelzebul, Astarote, Bafomé, o que essa pessoa tem a ver com a sua religião? Creio que nenhuma. A sua crença não pode ser implantada na mente dos outros ou na vida dos outros. Para de querer ser o dono da verdade. Sabe esses cristãos que hoje em dia está falando que a estátua de Bafomé é errada, a estátua do diabo é ruim? Sabe esses cristãos que estão falando isso? São os mesmos que você vai ver isso aqui, ó. Uma estátua na minha propriedade de Bafomé eu não posso colocar, mas eu posso fazer isso aqui, ó, para todo mundo ver. Eu posso fazer isso. Presta atenção no que eu posso fazer. Será que o nome disso que a gente está vendo agora, no momento, é hipocrisia? Na minha propriedade eu não posso colocar uma estátua que simboliza a minha fé. Não posso. É muita intolerância, muita gente questionando, muita gente me atacando. Mas eu posso simplesmente colocar uma estátua enorme de Jesus Cristo para representar praticamente um estado. E não só isso, para representar praticamente um país. Ah, mas Patrick, o Brasil é católico? Não. O Brasil é laico. Realmente, existe mais católicos, existe mais cristãos no Brasil. Mas isso necessariamente não vai definir o país. O Brasil é um país miscigenado, com várias culturas, religiões, crenças. Existe uma diversidade muito grande. Se fosse assim, eu não poderia também construir uma imagem de Jesus Cristo estampada e se tornar uma das maravilhas do mundo? Por que eu faria isso? Sendo que não é a minha fé. Quer dizer que eu estou querendo implantar o cristianismo para todos? Ou seja, então você é obrigado a ir no Rio de Janeiro e tá lá a imagem de Jesus Cristo, mesmo que você não seja cristão. Ah, eu não sou cristão, mas você é obrigado a chegar lá no Rio e ver aquela imagem grandona, não é? Agora, eu não posso ter uma imagem de Beelzebul nem na minha propriedade, porque isso é errado, é ruim, é do mal. Será que o nome disso é hipocrisia? Evangélicos, vamos cuidar da vida de vocês, tá bom? Axé, deixa o seu comentário, o que você acha sobre o assunto. Até o próximo vídeo.